Certa noite, eu estava dirigindo meu carro no sentido de uma cidade do interior de São Paulo, pois iria visitar alguns parentes. Já havia rodado por vários quilômetros e estava quase chegando ao meu destino. Em determinado momento, notei que o carro estava sem combustível, então resolvi parar no posto de gasolina mais próximo. Avistei uma placa que indicava para virar à direita, com o aviso de que lá havia um local de parada e abastecimento. Entrei em uma estrada de terra. A placa indicava que o posto estava a aproximadamente 10 km de distância. O meu combustível já estava na reserva. Estava preocupado de não conseguir chegar até o local. No meio da estrada havia uma jovem mulher, bonita e bem vestida, pedindo carona. Resolvi parar para ajudá-la. Encostei o carro e abri a janela. Perguntei onde ela estaria indo. Ela apenas apontou no sentido em que eu seguia, sem nada dizer. Em seguida, ela entrou no carro. Ela estava com um rosto pálido. Tentei puxar assunto, mas ela não dizia sequer uma palavra. Quando eu olhei o rosto dela, percebi que ela estava assustada. Imaginei que ela poderia ter sido vítima de alguma violência ou roubo na estrada. Por isso, deveria estar em estado de choque. Quando faltava apenas 1 quilômetro para eu chegar até o posto, o meu carro começou a falhar, pois não havia mais combustível no tanque. Parei o carro e disse a ela que iria caminhando até o posto, que se ela quisesse, ela poderia me aguardar ali no carro mesmo, mas disse para trancar todas as portas, pois poderia ser perigoso aquele local deserto. Peguei um galão que havia no porta-malas e comecei a caminhar até o posto. Pouco tempo depois, cheguei ao local. Pedi ao frentista para encher o galão de gasolina. Enquanto isso, me dirigi até um velho restaurante que havia no local. Quando entrei, fui direto até um balcão e pedi um café. Estava com muito sono e teria que caminhar de volta até o carro. Um velho senhor de idade me atendeu, serviu meu café e contei a ele sobre o ocorrido, que havia acabado a gasolina do meu carro e que havia caminhado até lá. Neste momento, notei que havia um quadro atrás do balcão. Havia a fotografia da mesma garota que me aguardava no carro. Então, surpreso, eu perguntei ao senhor, quem seria aquela garota? Ele disse que era sua neta. Eu disse a ele que ela me aguardava no veículo estacionado na estrada, que havia lhe dado carona e que ela parecia estar assustada com alguma coisa. Neste momento, o velho senhor ficou espantado e disse que não poderia ser a mesma pessoa. Me disse que a sua neta havia sido morta há exatamente 1 ano, que o seu corpo havia sido encontrado na mesma estrada em que seguia a viagem, porém nunca encontraram um assassino. Eu lhe disse que isso era impossível, pois ela estaria me aguardando no carro. Foi então que ele fechou o restaurante, que estava vazio, e me levou com o seu carro até o local onde havia parado. Chegando no local, para minha surpresa, a garota ainda estava lá. O velho senhor ficou emocionado ao vê-la. Abriu a porta do carro e perguntou para ela quem teria a matado. Ela nada respondeu, apenas apontou para a frente. Entramos no meu carro e começamos a seguir ao local indicado pela garota. Após passar pelo posto de combustível, rodamos por mais aproximadamente 1 quilômetro, até que ela sussurrou para pararmos ali. Quando encostei o carro, ela desapareceu misteriosamente. Ao descermos do veículo, notamos que havia uma casa atrás do matagal da estrada de terra. Nos dirigimos até lá. Ela estava, aparentemente, abandonada. Nas paredes da casa haviam várias fotos de garotas. O velho senhor reconheceu uma peça de roupa e um anel que pertenciam à sua neta. Neste momento, resolvemos sair de lá e ir até o posto policial mais próximo. Ao abrirmos a porta para sair do local, um homem alto, de meia idade, com barba por fazer, usando um chapéu velho sobre a cabeça, nos esperava ao lado de fora, apontando um rifle em nossa direção. Em seguida, ele perguntou o que estaríamos fazendo na casa dele. Eu decidi mentir. Disse a ele que estávamos perdidos e apenas estávamos à procura de um telefone, pois estávamos com nossos celulares sem sinal. Ele apenas sorriu e pediu para que entrássemos na casa. Neste momento, eu percebi que estávamos em grande perigo, pois aquele poderia ser o assassino da garota da estrada. Entramos na casa.
O homem que nos apontava o rifle a trancou pelo lado de dentro. Em seguida, perguntou novamente o que estaríamos fazendo na casa dele. Neste momento, eu respondi que estávamos apenas perdidos, que precisávamos de um telefone. Em seguida, ele nos levou até um quarto, que estava escuro lá dentro. Mandou que o velho senhor sentasse em uma cadeira e pediu para mim que o amarrasse. Segui a ordem daquele homem e amarrei o velho senhor na cadeira, naquele quarto totalmente escuro. Neste momento, o lampião que iluminava o quarto se apagou. Aproveitei o momento, em meio à escuridão, e consegui fugir por uma janela. Quando eu pulei a janela, pude ouvir o disparo de um tiro. Sem olhar para trás, eu corri em meio ao matagal. Do lado de fora da casa, o homem de chapéu saiu da casa apontando uma lanterna na direção onde eu estava. Então, eu me abaixei imediatamente, procurando não chamar a atenção. O homem começou a me procurar pelo mato. Ele caminhava em minha direção, passou pelo meu lado, momento em que perdi minha respiração para que ele não ouvisse nenhum ruído que pudesse indicar a minha posição. Ele continuou caminhando em meio ao matagal. Enquanto ele caminhava à minha procura, rapidamente retornei para casa, com o objetivo de resgatar o velho senhor e assim fugirmos daquele local em busca de ajuda. Porém, quando eu entrei no quarto, o velho senhor estava com a cabeça caída para trás. Ao aproximar-me dele, percebi que ele já não estava mais com vida, pois aquele disparo que eu havia escutado tinha sido efetuado em sua cabeça, pois havia uma pequena perfuração de entrada na testa, mas em sua nuca havia um buraco do tamanho de uma bola de tênis. Haviam miolos por toda parte. Sangue escorria pelos seus ouvidos, pela boca e pelos seus olhos. Neste momento, eu percebi que o homem de chapéu estava retornando para casa. Então, rapidamente, eu saí pela janela e me escondi ao lado de fora da casa. Do lado de fora, pude observar o fantasma daquela garota, que apontava para um pequeno alçapão que dava direto ao porão da velha casa. Dentro do porão havia uma espingarda pendurada na parede, porém ela estava sem munição. Abaixo dela eu encontrei uma armadilha para ursos. Ao perceber que o homem caminhava em minha direção, eu armei aquela armadilha em sua entrada. Quando ele abriu a porta e entrou, eu apenas ouvi um grito de dor. Pude ouvir os ossos de sua perna quebrarem quando ele pisou na armadilha. Neste momento, ele começou a disparar com o seu rifle para todos os lados, no chão, e por sorte não fui atingido. Percebi que ele já estava sem munição e consegui fugir do porão por onde havia entrado. Corri em direção ao meu carro e dirigi até a cidade mais próxima. Lá encontrei uma viatura policial. Contei aos policiais sobre o ocorrido e eles me acompanharam até aquela velha casa, onde o homem de chapéu estava preso na armadilha de ursos. Os policiais entraram e pediram para que eu aguardasse do lado de fora. Dentro do porão, encontraram apenas a armadilha, toda ensanguentada, mas o homem, de alguma forma, conseguiu escapar. Um dos policiais saiu da casa e correu em minha direção. Neste momento, o outro policial saiu da casa. Em seguida, eu ouvi um disparo e um policial caindo na porta da casa. O outro policial correu até ele, percebendo que ele já estava sem vida. Neste momento, ele entrou na casa, onde começou uma intensa troca de tiros, até que um silêncio tomou conta do local. O policial saiu da casa e correu em direção da sua viatura, e pelo rádio pediu uma ambulância e apoio de outros policiais no local. Logo chegaram diversas viaturas e ambulâncias. Os médicos constataram que o policial e o homem de chapéu estavam mortos, bem como o velho senhor, avô da garota. Os corpos foram retirados do local. E eu fui ouvido pelos policiais sobre o ocorrido. No meu relato, eu somente omiti sobre o fantasma da garota, pois ninguém acreditaria nesta parte da história. Após tudo isso, me dirigi até o meu carro. Estava muito chateado e abalado pelo velho senhor, avô da garota, que havia morrido. Me sentia culpado pela sua morte. Quando eu entrei no carro, a garota estava sentada no banco do passageiro, dentro do meu carro. Ela me olhou com um rosto agradecido, e eu lhe disse que sentia muito pelo seu avô ter morrido. Neste momento, ela me entregou um álbum de fotos, que estava dentro daquele porão.
Quando comecei a folhear cada página do álbum, eu pude ver que o homem de chapéu era amigo de seu avô. Haviam muitas fotos dos dois, acompanhados de crianças na casa. Fotos de crianças nuas e dos dois praticando atos de pedofilia sem escrúpulos. O seu avô também abusava de crianças naquela velha casa. Porém, não teria participado da morte de sua neta, mas sempre desconfiou do seu amigo, com quem nunca mais teve contato desde então. A garota desceu do meu carro, caminhou pela estrada até desaparecer na escuridão. Percebi que finalmente a sua alma estava livre.